Estamos aqui na sala de visita da Rede Anjo Amigo, hoje para falar com Fernando Trigueiro, Fernando Guilhorbel Trigueiro, professor renomado, pernambucano, engenheiro químico, não é, Fernando? Já está aqui na sala de visita, batendo a porta. Ele é muito eficiente, efetivo e eficaz e cumpridor assim dos horários. Aqui está na porta. Vamos colocar com tapete vermelho e muita honra na sala de visita da Rede Anjo Amigo, Dr. Fernando Trigueiro. Vamos chamá-lo, adicioná-lo aqui. Estamos já com ele na porta aí. E torcendo para que nossa internet não gere conflitos. Pessoal, aê, doutor Guilhorbel, tudo certo? Tudo bem, você está me ouvindo bem? Estou ouvindo perfeitamente bem, som Isso é ótimo. alto e bom som, e bom, estéreo, Dolby Stereo System. Opa, tecnologia de primeira. Para falar com você tem que ser nesse nível, né, velho? Muito obrigado aí pelo convite mais uma vez, né? Pra trocarmos um pouquinho de experiência. Eu aprendo muito com essas lives também. A gente pensa que ensina, não. Na realidade, a gente nunca ensina, a gente está aprendendo sempre. Muito. Né? Isso que você está falando, para mim, é o combustível para as pessoas viverem melhor, com mais sabedoria, com mais prazer, com mais vontade de conquistar as coisas, né, Trigueiro? Quando a gente aprende, a gente reconhece nosso patamar de necessidade de mais conhecimentos, não é isso? Se você olhar direitinho, você que gosta muito de ler, você já deve ter lido um livro do Fernão Capelo Gaivota. Sim. Né? O título do Richabá, né? E lá nesse livro, ele tem uma coisa que eu acho a frase perfeita. Ele diz que aprender é descobrir o que já se sabe. Praticar é demonstrar o que se sabe. Ensinar é lembrar aos outros que ele sabe tanto quanto você. Todos nós somos alunos, praticantes e professores. Essa frase, para mim, é tudo. Né? Extraordinário. Não é à toa que hoje, aos 70 anos de idade, eu continuo aprendendo, eu continuo estudando, eu continuo trabalhando. Foi por isso que eu aceitei, inclusive, esse convite, para que as pessoas da Rede Amigo ouçam um pouco da minha história e não se acomode. Não é que a minha história vai servir de exemplo, não, mas é uma coisa que eu nunca me acomodei, essa é a verdade. Eu nunca cantei o hino nacional naquele trecho, deitado eternamente em berço estêmido. Meu Deus do céu. Sempre teve alguma coisa que me cutucou. Né? O confortável, às vezes, é o mais perigoso. O facilzinho, às vezes, é o pior caminho. Então, eu acho que a gente tem que ser um eterno desbravador, guerreiro, e ter sonhos, né? Sonhos com propósitos. Quando eu comecei a dar treinamento nas empresas, eu passava um vídeo que o cara dizia assim: um sonho sem ação é apenas um devaneio. Uma ação sem sonhos é apenas você fazer as coisas sem estar baseado em algum projeto. É apenas um lazer. Você está jogando dominó ali e está fazendo uma ação, mas você não está baseado em propósito, numa coisa para conquistar, essencialmente, com mais profundidade. Então, eu acho muito bacana quando você tem sonho, ações baseadas em sonhos, em projetos, que você refez, reconstruiu, reprogramou. E quando a gente se aposenta e chega a essa faixa de idade de 50, 60, 70 anos, a gente está biologicamente no último terço das nossas vidas, e aí tem gente que desiste, cara. Tem gente que acha que já cumpriu, não é? Não precisa mais de sonhos, de projetos pessoais e profissionais. Eu acho que aí é que a gente tem que pegar todo o nosso conhecimento que está curtido, amadurecido ao longo dos 35 últimos anos
estamos muito melhores que há 35 anos atrás. Então, para conquistarmos, continuarmos esse prazer de viver, eu acho que a descoberta, o prazer de viver vem dessa descoberta, dessa ação. O passarinho não é feliz porque canta, né? Ele canta porque é feliz e vice-versa. Então, a gente precisa estar cantando para ser feliz e executando, sonhando para ser feliz, tudo junto ao mesmo tempo, porque senão vira um apenas pagar conta, não é? Receber salário e soldos ou a remuneração de INSS e continuarmos pagando contas sem um projeto, sem um objetivo, né, Trigueiro? Isso é verdade. Infelizmente, muitos se acomodam. Acham que a aposentadoria é o momento de parar realmente. Eu acho que agora é que é o momento de curtir. Eu diria, não só o curtir sobre o aspecto do lazer, mas o curtir sobre o aspecto do ensinar. Eu acho que quem se aposenta já ganhou uma bagagem de conhecimento em que passará agora a ser o grande papel dele, por exemplo, essa eu considero como a minha missão, transmitir esse meu aprendizado para os mais jovens, principalmente. Então, se nós, considerados terceira idade, eu digo que eu não sou terceira idade, cada vez mais eu sou criança, né? Porque eu procuro viver como criança. Pessoal, a gente tem que levar a vida na brincadeira. Agora, a brincadeira de forma séria, né? Muita gente diz, você só leva na brincadeira. Não, eu estou fazendo a brincadeira, mas eu estou falando sério. Quando eu digo para você que eu vou fazer uma coisa, nós vamos fazer uma coisa. Eu tracei o meu objetivo, eu tento correr atrás desse meu objetivo. Eu estou com 2 novos projetos sendo encaminhados, a essa altura eu podia estar acomodado. Eu estou com 2 novos projetos aí, em que você vai ouvir falar futuramente, com alguns colegas, é MPE Academy, ou seja, uma academia para micro e pequena empresa. Com outros colegas lá do Rio Grande, formado com alguns colegas do Rio Grande do Sul, né? Alguns colegas do Rio Grande do Sul que me convidaram para participar. Eu digo que já é um grande desafio, vamos embora, vamos fazer juntos, né? Então nós estamos lançando futuramente isso aí. Eu vi você falando aí com a Deval, eu estava acompanhando, e falando aí da universidade, que você pode estar lá em qualquer ponto do mundo. A nossa vai ser uma universidade, uma academia, totalmente online, levando as experiências de todos eles que participam na nossa faixa de idade, levando as nossas experiências para os gestores esses novos empreendedores que estão aí, né? Você sabe muito bem, você tinha até falado para mim, nós vamos começar fazendo a sua apresentação. Eu vou aproveitar e me apresentar. Vamos fazer essa trajetória. Eu comecei minha trajetória com 12 anos de idade. Eu vendia junto com o meu irmão Fred, não sei se ele já entrou aí e está assistindo, a gente vendia um livro de porta em porta. Eu comecei minha atividade como vendedor, até porque meu pai nunca teve condições de realmente, éramos 6, né? Aliás, ainda somos 6, na realidade. Graças a Deus. Né? Eu sou o mais velho da equipe, já dá para fazer um time de futebol de salão, né? Agora são 3 casais, 3 homens e 3 mulheres. Não, e outra coisa, misto, porque são 3 homens e 3 mulheres. Né? Ótimo. Então, eu sempre quis a minha independência desde cedo. Então, eu comecei assim. Depois que eu vendi as revistas de porta em porta, muita gente não sabe dessa minha história. Tu és pernambucano? Pernambucano. Nascido em Ponto de Parada, ali perto do Campo do Santa Cruz, antiga padaria do Índio, a panificadora que tinha ali. Maria, de esquina ali, certo? Exatamente, ali, esquina com a Avenida Beberibe. Né? Exato. Esquina com a Avenida Beberibe. Toda vez que eu vou, às vezes, a algum jogo, eu passo por ali, eu digo, a minha casa, foi aqui que tudo aconteceu. Né? Ela fica exatamente no meu caminho. Né? Fantástico. Então, o resultado. Tinha o Cine Recife ali em Ponto de Parada, né? Que foi um dos primeiros cinemas, ali perto do canal, que vem ali, entre a Encruzilhada e Ponto de Parada, tem um canal, e tem um Cine Recife ali. E eu, como era independente, e eu sabia que meu pai não tinha condições de estar dando dinheiro para eu ir para o cinema, eu começava a pegar gibi velho e começava a vender na porta do cinema. E com o dinheiro arrecadado, eu ia e comprava meu ingresso para o cinema. Né? Fantástico. Então, isso foi quando começou. Quando eu juntei um pouquinho mais de dinheiro,
Existia na Encruzilhada o antigo abrigo da Encruzilhada, perto do Mercado da Equidade. Hoje não tem mais, demoliram aquilo, fizeram uma nova mobilidade ali. Eu coloquei um fiteiro para vender bombons, chocolate e cigarros também. Com quantos anos? Isso eu tinha 13 anos. 13 para 14 anos já, nessa altura do campeonato. Né? E foi esse fiteiro que me deu condições de eu ir botando novos negócios. Né? Pensando exatamente em novos negócios. Mas isso, 13, 14 anos, ainda menino, sem muita experiência, né? Perguntando aqui, perguntando acolá, ia sempre buscar alguma coisa novas. Foi quando um do Colégio Leão 13, que era ali no Espinheiro, né? Um dos diretores foi comprar lufiteiro e começou a conversar comigo. E eu expliquei, a minha situação foi quando ele me deu uma bolsa para eu ir estudar o equivalente ao ginasial lá. Porque o meu primário eu fiz no Olívio Montenegro, hoje é Olívio Montenegro, na realidade era Pedro Celso em Bibiribe e depois Maciel Pinheiro, ali na estrada de Belém. Né? Sempre fui estudante, por exemplo, no o antigo científico, que era privado, eu fiz no Nóbrega, porque consegui uma bolsa também. Eu fiz em escolas públicas, e que eram escolas de excelente ensino na época. Sensacional. É por isso que eu digo, se as escolas públicas de hoje tivessem a qualidade do ensino que eu tive a oportunidade de ter quando fui aluno das escolas de lá, o mundo era outro. Né? O presidente da Philips, ele estudou no ginásio pernambucano, né? O tal do Fred, né? Isso. Não, da Philips não. Marcos da Philips. Que ele hoje foi que fez o projeto de recuperação exatamente do ginásio pernambucano e estava à frente de um projeto para melhorar a educação. Também estudou lá. Marco Magalhães é o nome dele. E Marco Maciel também estudou lá no ginásio pernambucano. Isso. Então, veja, essa foi um pouco da minha história inicial. Né? Aos 18 anos, eu fiz um concurso para ser censor da Prefeitura do Recife. Passei no concurso, censor, porque o censor é o que o Demi fez no Japão. Né? Um recenseamento, na realidade, para saber a população, quantas empresas tinha. Só que a gente passava o dia andando com a prancheta na mão e registrando quantas empresas tinha, quantas casas tinha, que tipo de empresa era, para saber hoje, como a gente sabe de forma mais fácil, né? Quantas microempresas existem, quanto é comércio, quanto é que é indústria, quanto é que é serviço. Então, comecei a trabalhar nisso aí. Foi quando, em paralelo, eu fiz o vestibular. Isso em 1968. Tu não era nem nascido ainda, né? Não, nasci em 63. Eu tenho 57 anos, pô. Eu sou velhinho já, sou terceira idade. Já tá entrando pro time. Mas a lata tá boa. A lata tá boa. Entrando pro time, né? Então, já. Foi quando eu fiz o vestibular. Né? Eu fiz o vestibular e passei no curso da Universidade Federal de Engenharia Química. Para isso, né? CDF. Fiz todo o curso de Engenharia Química na Federal, graças a Deus nunca fui reprovado, que na época tinha um processo chamado de dependência. Se você perdesse uma cadeira, você não podia cursar a cadeira do ano seguinte, que era coligada. Então tinha todo esse projeto, é bem diferente de hoje, que hoje, infelizmente, passa todo mundo. Né? Lá realmente só passava quem estudava. E eu me lembro bem que, por uma questão até de financeira, ao mesmo tempo que eu estudava na Federal, à noite eu comecei a dar aula no Colégio do Hipódromo de Dr. Biagio Dante Chiapeta, que é o pai hoje de Antonieta. É o pai hoje de Antonieta Chiapeta, que é a dona da faculdade de Olinda. Né? Da Barro Melo. Exatamente. E da Barro Melo. Não, Barro Melo não. A Barro Melo é outra, é Vânia. Eu fui o primeiro coordenador do curso de administração, da FOCA, exatamente. E do curso de Direito, o primeiro curso de Direito de Olinda, que era ele que tomava conta, né? Que era o Barros Melo, transformou-se na ESO, e a FOCA, que era de Biagio Dante Chiapeta, que hoje é Antonieta Chiapeta, que é a filha que toca o barco lá, né? E que eu recentemente recebi até um convite, eu fui professor dos cursos de MBA que eles têm lá, né? Então, pronto. Trabalhava de noite, ensinando em colégio do Hipódromo, preparava o pessoal para vestibular, né? E estudava na Universidade Federal. A aula lá na Federal começava de 7 horas da manhã. Vixe, então, minha Nossa Senhora! Eu morava ali, eu morava nessa época, já agora, em Olinda, ali na Zé Augusto Moreira. Eu saía dali
ia para a Secretaria da Fazenda, ali perto do Rio Capibaribe, para pegar o ônibus da reitoria para ir para a Federal. Então saía de casa às 5 horas da manhã. O curso de engenharia era o dia todo, saía de lá de 18 horas, correndo para o colégio do Hipódromo para dar aula. Né? Dava aula até às 10 horas da noite, e só assim é que eu, ao chegar em casa, ia começar a estudar o dia seguinte as coisas da universidade. Fazer as pesquisas, me reunir com os colegas. Né? Graças a Deus eu tive uma equipe de amigos muito boa, em que nós nos reunimos, e toda noite, depois, todo mundo trabalhava também, às 10h30 da noite a gente se reunia, um na casa de um, na casa do outro, e começávamos a estudar. Então eu estudava até meia-noite, 1 hora da manhã, para no outro dia de 5 horas já novamente voltar para a universidade. Mas graças a Deus, compensou tudo isso. Né? Foi quando em 1972 nós nos graduamos em engenharia química. A essa altura, no último ano da universidade, eu já estagiava numa petroquímica chamada L. Queiroz do Nordeste, no município de Igaraçu. Igaraçu, é. Onde assim que eu terminei o curso, eles me contrataram como engenheiro de produção. Então eu passei praticamente 1 ano e meio lá como engenheiro de produção. Foi quando terminou o convênio que eles tinham com a Sudene, aqueles incentivos que a Sudene tinha, e à medida que ia se acabando e a Sudene não renovava, as empresas começavam a se mandar. Eu não quis ir para a Bahia. Praticamente ela se mandou para a Bahia. Você ficou quanto tempo na L. Queiroz? Você ficou quanto tempo? 1 ano e meio. 1 ano e meio. De 73 até meados de 74. Aí de lá foi para onde? Aí foi quando eles se mandaram para a Bahia. Aí eu brincava e dizia, eu não quero ser baiano. Né? Porque, para não me acomodar, porque tem aquela máxima que diz que o baiano é oxente, bichinho. Tá chovendo lá fora, ele manda o cachorro ver. Meu rei. Mas a L. Queiroz funcionou até os anos 90 aí, né, Trigueiro? A L. Queiroz funcionou lá. Ainda continuou. Aí eu fui convidado para ir para a Coral. Eu comecei como engenheiro de produção no setor de resinas da Coral. E depois, infelizmente, com a morte do Rômulo Rubens Soares de Avelar, que era o diretor industrial, eu assumi a parte industrial da empresa. Né? Isso foi 74 até 75. Em 75, me apareceu uma oportunidade de eu fazer um curso de formação de consultores pela Universidade de Paris-Dauphine. Né? Era o chamado curso Delft. Eles tinham um convênio, inclusive, com a Sudene e com o antigo Bandep. Eu vislumbrei aquilo como sendo uma oportunidade. A Coral era uma empresa francesa, não era? Era uma francesa, não era a Coral? Não, ela pertencia ao grupo Bunge argentino na época. Ah, certo. Depois foi vendido para o grupo MCI e depois para um grupo holandês. Né? Certo. Aí eu fui fazer o curso de formação de consultores. Que até eu brinco o seguinte, eu posso dizer que eu sou consultor, porque eu tenho um curso. Porque tem muito consultor por aí que é desempregado que se diz consultor. Aí esculhamba toda a classe, né? Muito. É igual o coach, né? Coach, consultor, tá batendo na canela, né? É verdade. Então eu passei esse tempo saí da Coral para fazer esse curso. Na volta, eu fui contratado por uma empresa que estava recém-iniciando, que até eu digo que eu também sou fundador, chamava SINAI, Núcleo de Assessoria à Indústria. Né? É o Sebrae, o embrião do Sebrae, né? O embrião do Sebrae. Exatamente. Isso foi em 1978, praticamente. Aí nós montamos isso aí, junto com ela já funcionava, mas junto com eles nós reestruturamos e montamos o primeiro curso Delft feito no Brasil para ser um multiplicador para preparar todos os agentes dos NAIs que existiam em todos os estados. Esse NAI, com o tempo, foi evoluindo, transformou-se em SEAG e depois transformou-se em Sebrae, que você, inclusive, teve a oportunidade de ser participante lá da equipe, né? Poucas pessoas sabem que o Pernambuco foi o berço do Sebrae, com o NAI, trabalhava para a Sudene. Então, para muita gente vai ser uma notícia de primeira mão. Pernambucano é meio invocado, diz que tudo é maior, tudo é o melhor, tudo é o maior do mundo. Mas nesse caso, aqui a gente foi o primeiro lugar a ter o Sebrae. O Sebrae nasceu em Pernambuco. Foi o precursor. Pra você ter uma ideia, eu tive a honra de ser
logicamente técnico lá de consultor do hoje Sebrae, e na época era estagiário nosso lá, o ex-ministro Raul Jungmann. Caramba! Foi estagiário lá. Clériston, que era do jornal, que era chargista do jornal, Clériston trabalhava com a gente lá. Sim. É uma equipe fantástica. Era um quadro muito bom, é. Marlos Jacó Tenório de Mério, que foi superintendente da Sudene, lá de Águas Belas. Mário Jacó foi superintendente da Sudene, depois foi diretor executivo, né? Walter Moraes, que foi estagiário de lá, depois tornou-se presidente. Quer dizer, era um órgão fantástico. Só exato. que, infelizmente, num determinado momento, ele se politizou, até pelo seu nível de alcance. E aí eu digo, já não dá mais para mim. Né? Foi quando eu resolvi, em 1990, constituir a minha própria empresa. Eu fazia o seguinte questionamento: se eu tenho capacidade de orientar os outros a ganhar dinheiro, será que eu não posso ganhar o meu próprio dinheiro? Esse era meu questionamento. E digo, eu vou arriscar. Foi também em paralelo a isso... A UPE, né? A UPE entrou como aí na sua vida? Aí eu ia exatamente entrar agora. Foi quando na gestão de Mendonça, né? Secretário de Agricultura. Já era governador já. Ele assumiu a governador, estava como governador. Tá. Estava como governador. Ele abriu uma brecha para concursados da antiga FESP, que agora que é a UPE. Lá na época era FESP. FESP, né? Fundação do Ensino Superior Pernambuco. Entramos nessa leva. Isso. Tá. E nós entramos nessa leva. Inclusive, o próprio Mendonça foi meu aluno na universidade, na UPE. Inclusive, hoje eu estava conversando com... Eu também fui. Foi uma honra, realmente. É por isso que eu digo, a maior satisfação nossa é ver nossos ex-alunos hoje onde estão, feito você, por exemplo, um grande consultor, né, com livros escritos. Isso, para nós, é a maior satisfação que você possa imaginar. Né? Então, por exemplo, eu posso dizer que alguns aprenderam direitinho, outros não. Por exemplo, o prefeito do Recife foi meu aluno. Hoje, Geraldo Júlio foi meu aluno. Muitos do staff dele lá foram os meus alunos. A presidente da Fiat agora, Juliana Queiroz. Foi aluno, se não me falha a memória, isso que eu estou tentando checar, ela foi minha aluna na Católica. Né? Ela foi da Católica, do curso de Engenharia Química da Católica. Ela é engenheira química. Né? Entendi. E ela, se não me engano, ela foi... Eu estou tentando associar se ela foi minha aluna ou não. Mas eu vou checar essa informação. Estou pedindo já a algumas pessoas que chequem isso para mim. É uma honra, pô. Ver uma ex-aluna chegar ao top que chegou. Aliás, não vou muito longe, não. Eu tenho um ex-aluno chamado Fernando Castelão, que hoje é um dos diretores do Grupo Moura. Inclusive, eu vou fazer uma live com ele também, né? Para mostrar a trajetória dele e os desafios que ele teve para chegar hoje a ser o CEO de uma empresa numa área específica. Né? Hoje eu estava até conversando com ele pela manhã. Ô Trigueiro, tem um case muito, só para finalizar, tem um episódio muito interessante na minha vida, que quando eu escrevi, eu estava na Sul América Seguros, eu era gerente eu conheci você, né? Lá. Exato. Aí eu fiquei 10 anos lá como gerente regional. Aí eu tinha feito muitos projetos de desenvolvimento de pessoas lá na Sul América, programas motivacionais, de endomarketing, voltado a vendas, a liderança, atendimento ao cliente. Fui na Disney 2 vezes fazer curso lá na Disney University para trazer ideias para cá. Tive com Anthony Robbins, andei na Brasa lá na Califórnia, em São Francisco, para trazer. Aí teve um certo momento que eu disse, rapaz, eu vou escrever um livro, a monografia, o trabalho final do curso de gestão da qualidade de serviços era uma monografia ou um projeto. Aí eu fui na monografia para contar as histórias que eu tinha. Eu tive a oportunidade de acompanhar essa monografia. Pronto. E é claro, você me aconselhou vários momentos. Aí quando eu terminei, eu soube de um concurso que a ABRH Nacional, a Associação Brasileira de Recursos Humanos, fazia há mais de 20 anos o prêmio Oswaldo Quequia para reconhecer o mérito de consultores, professores. E você foi um dos ganhadores. Pronto, aí eu fui, mandei meu trabalho e venci. Antes disso, antes de eu mandar, eu já tinha vontade de escrever um livro. E submeti a meu amigo Arandi Maciel,
que ele fizesse o prefácio. Ele não fez o prefácio. Aí quando, por muitos motivos, ele estava muito trabalho, estava na reitoria, né, estava ali naquelas disputas do cargo lá de diretor e tal. Aí eu compreendi também, ele não tem. Depois que eu recebi o prêmio da BRH Nacional, fui capa de revista, de uma revista nacional de recursos humanos, fui para o evento lá o CONAR, que é o Congresso Nacional, receber o prêmio. Aí eu vim mostrar para ele: Arandi, aquele meu livro recebeu um prêmio, aquele meu trabalho vai virar um livro. O prêmio, um dos prêmios desse prêmio, Oswaldo Kekia, era virar livro pela Quality Mark, pela editora Quality Mark. Aí virou teve uma live excelente com o dono da Quality Mark. Foi com o Saidu Mohamed. Teve uma excelente live na terça-feira com ele. Foi, perdi então. Aí eu disse, aí cheguei com um livro. Arandi, eu ganhei o prêmio, aquele livro que eu te pedi prefácio, eu ganhei. O que, Silvio? O que, Silvio? Aí você vai abrir o semestre, o ano letivo da UPE do ano 2000. Foi eu que abri. Tem lá, eu tenho uma foto na frente do outdoor, ficava um outdoor anunciando a abertura do semestre. Aí eu tirei uma foto, eu tenho guardado essa foto até hoje, naquele outdoor, do lado do auditório da FESP, da UPE, e é uma história muito, muito emblemática, porque a gente persistiu e conseguiu um reconhecimento, né? Eu acho que o esforço inteligente, baseado em propósito, leva a esse patamar, né, Trigueiro? É isso que motiva a gente, né? Quando você tem um propósito bem definido, você traça suas metas, aonde você quer chegar, né? Não importa a idade. Eu sempre fui, eu diria assim, um desbravador. Eu sempre gostei de coisas novas. Eu nunca, na realidade, me acomodei em momento nenhum. Tanto é que, mesmo depois quando eu constituí a minha empresa, que foi em 1989, né? Estava conversando agora, se você olhar direitinho, são 31 anos já com pessoa jurídica, a nossa empresa, a Focus Trigueiro, né? E fui fazer uma consultoria na Pilar, porque o Eduardo Turto, que na época pertencia a Pilar, a duas famílias, uma delas era a família Turto, tinha sido meu aluno na universidade e disse: Trigueiro, pela tua expertise, eu queria que você me ajudasse a montar o departamento de logística e o departamento de suprimentos da Pilar. E nessa brincadeira, eu diria que foi o meu primeiro contrato pela Focus Trigueiro. Né? Depois eu pensava que tinha sido do Grupo Moura, com o Dr. Edson Mororó. Tu tem esse papel guardado? Tem. Eu tenho carteira assinada. Assinada. Por quê? Porque eu fui fazer consultoria e terminei virando funcionário. Né? Porque quando eu terminei o projeto, que eu disse a ele: o projeto está pronto, pode tocar. Ele disse: o problema é que eu não tenho ninguém para tocar. Vou lhe fazer um convite. Você fica aqui como gerente de suprimentos. É a mesma coisa que status de diretor, participando das reuniões do conselho e tudinho. E você me ajuda a preparar uma pessoa. Nessa brincadeira eu passei 3 anos lá dentro. Né? Mas foi muito bom. Foi uma experiência. Comendo biscoito Maria. Foi, inclusive, uma época que me deu a oportunidade de ir para Interlagos ver Ayrton Senna ganhar o Grande Prêmio do Brasil. Porque um dos fornecedores nossos era patrocinador de Senna, a Alcan na época. Sim, e ele contratou, e eles fizeram um sorteio entre os executivos de todos os clientes para levar esse pessoal com a família, no caso a esposa, para lá. Na época foi o Dr. Afrânio que foi sorteado, mas ele não gostava de Fórmula 1. Quando ele disse: Trigueiro, quer ir? Eu digo: não precisa nem perguntar. Pode me dar a passagem, o resto que eu vou. E eu fui. E teve a sorte ainda dele ganhar o prêmio aqui do Brasil, né? A corrida dele. Fantástico. Foi excelente. Então, ao sair da Pilar, eu retornei para a minha empresa e comecei a fazer consultorias em várias empresas e ensinando também em algumas outras instituições que não a UPE. Por exemplo, eu fui professor convidado, eu digo sempre, do Oiapoque ao Chuí, para ministrar cursos. Eu ministrei curso em Cubirra, fronteira com Brasileia, no Acre, ali em Bolívia.
né? Caramba! Eu fui lá curso lá. Eu ministrei curso na N do Maranhão, que inclusive o Ricardo Carreira, que é o diretor principal lá, fizemos uma live recentemente exatamente sobre isso. Ministrei aula para FIT de Alagoas, fui professor da Fafiri também, ajudando o nosso amigo Gildo Galindo a tocar aquele barco. Fui professor convidado da FAO do Rio Grande do Norte. Hoje ainda sou professor da Unip da Paraíba. A semana passada eu ministrei aula quinta, sexta e sábado, logicamente, tudo digitalmente, no MBA de Logística de lá. Fui do IEMP do Piauí. Fui da Nassau do Pernambuco e Paraíba, né? Fui da FGV, MRH Santa da Emília. Paraíba. Fui, não. Sou. Santa Emília. Não, Santa Emília foi meus filhos que estudaram lá, né? Fui da antiga Faculdade Marista, que hoje é FIC, né? Faculdade Imaculada Conceição do Recife, até 2 anos atrás, né? E, obviamente, a minha casa, que foi a FICAP, antiga FESP, FICAP, FESP, que depois virou FICAP UPE, da qual eu tive a oportunidade não só de trabalhar por 35 anos como professor de graduação, ministrando as cadeiras de materiais, qualidade e produção, e também coordenar os MBAs. Sou o primeiro MBA de logística empresarial do Nordeste, em que nós fizemos Fora o projeto... a associação, né, que você inaugurou também, né? Que ajudou a criar. Vou chegar lá, vou chegar lá. Né? Aí, é muita história. Formação de gestor logístico foi o primeiro MBA do Nordeste que nós fomos classificados na época pelo pessoal da Abralog, que é a Associação Brasileira de Logística, como o 3º melhor curso do Brasil. Nós só perdíamos para a USP e para a Universidade de Santa Catarina. Caramba! Aí o Carlos Soares está entrando agora. Boa noite, Carlos. Um prazer tê-lo aqui. Pelo menos os que eu estou vendo, eu estou cumprimentando. Né? Tá certo. Então, veja, então, nessa época, aconteceu uma coisa. Por que nós perdemos, ficamos em 3º lugar? Porque o ranking de classificação era em função do número de professores com mestrados e doutorados. Que é uma coisa que eu sempre fui contra. Porque eu digo o seguinte, olha, não adianta eu ter semestre ou ser doutor de livros. Saber da prática. A minha filosofia era o seguinte, eu quero professores que tragam a sua expertise do dia a dia, do business, traga para dentro da academia. O cara tá ali e quer saber de uma dica mastigada, se for o caso, né? Para já eu não quero saber se você tem mestrado ou doutorado, não. Se tiver, melhor. Mas se você tem a prática, pode trazer realmente a realidade empresarial para dentro da academia, que é o mais importante. Sempre defendi a tese e continuarei defendendo essa tese. Eu também. E nós perdemos o nosso curso, ficamos em 3º lugar por causa disso. Porque nós perdemos, porque nós tínhamos 3 mestres a menos do que eles lá. E tínhamos 2 doutores a menos do que eles lá. Agora, em compensação, eu tinha aqui um dos melhores professores de mercado de capitais do Brasil, que não tinha mestrado porque ele não se interessava pela academia, mas ensinava como se fosse um acadêmico. E conhecia perfeitamente o mercado de capitais. Né? Então, e aí foi um pouco essa trajetória acadêmica. E aí veio aquela ideia. Nós precisamos nos unir. O Nordeste, eu fiz uma live foi terça-feira com o Vantini, né? Foi a minha primeira live. Foi terça-feira que eu fiz o meu canal, eu comecei com ele, com o Vantini. O Vantini é considerado a maior autoridade na área de logística do Brasil. Ele foi CEO da General Motors aqui. Caramba! Depois foi o fundador, o Pallet PBR, ele é o autor do Pallet do projeto. Ele é o autor do VUC, que é o Veículo Urbano de Carga na área de logística. Ele é considerado... Inclusive, ainda estou aqui, para você ter uma ideia, com o livro dele, ele feito em conjunto, além de ter traduzido, com 2 americanos, o Lambert e o Stock, é essa belezinha aqui. Ó. Caramba, velho. Sensacional. Olha o livrozinho como é fraco. Eu digo que é a Bíblia da logística. Essa é a Bíblia da logística. Né? Pronto. Então, conversando com ele, eu estava exatamente dizendo isso. Né? O menino está dizendo aí que tem acompanhado algumas lives nossas. Né? Que é muito conhecimento. Tá dizendo. Então, resultado. A live que eu fiz com o Vantini, ele mostrou exatamente isso. Ele mesmo não se interessou para fazer mestrado, doutorado, seguir a academia.
mas ele seguiu todo o contexto da prática logística e é considerado hoje uma das maiores autoridades na área de logística. Aí, baseado nisso, na época, ele estava constituindo a Associação Brasileira de Logística, né? Isso me deu uma ideia. Digo, peraí, será que a gente não podia também criar isso no Nordeste? Estava no boom de swap, né? No boom das perspectivas aí Por do região. negócio. A gente fazia Associação Norte, Nordeste, Centro-Oeste, Sul e Sudeste, coordenada pela Associação Brasileira de Logística. Claro, né? a federação. Só que a ideia era excelente, mas depois que o Vantini saiu de lá, o que é que aconteceu? Politizaram a Abralog. Então, todos os grandes projetos, eles só fizeram para o Sul e Sudeste. Esquecido a nossa região. Aí digo, então, vamos fazer agora como se fosse a nossa região para reivindicar os direitos do Nordeste. Eu hoje assisti a live da ministra da Agricultura junto com o ministro Tarcísio, mostrando os novos empreendimentos que estão vindos aí desse novo governo. Pô, uma coisa que a gente já luta há 20 anos, doutor. Eu gostaria de continuar vivo, não sei se vou estar vivo para ver, mas gostaria de continuar vivo o que eles estão fazendo acontecer, efetivamente, na prática. Pelo menos se acontecer, é sinal que eu justifiquei uma pequena luta para deixar meus filhos e netos bem encaminhados e um novo Brasil. Essa que é a verdade. Né? Tem uma cabotagem, né? O transporte aquaviário parece que tem uma lei já para ser aprovada aí no Congresso. Foi assinada ontem. Que é a regulamentação do transporte de cabotagem, como antigamente tinha, né? E ferrovias, né, Trigueiro? Isso. Vai duplicar, você tem uma ideia? Vai duplicar a cabotagem no Brasil. Você tem uma ideia? Por coincidência, eu estou com as anotações da live deles que estavam aqui, eu estava registrando. Por exemplo, a Norte e Sul, a Malha Paulista, tudo em bitola larga agora, as ferrovias, pra você ter uma ideia. Exato, todas em bitolas largas, porque antigamente cada um tinha uma bitola diferente e não se encontrava, mas isso era problema da capitania hereditária, que a gente conhece a história toda, né? Sim, então, por exemplo... Tramway, né? Tramway, as empresas holandesas e inglesas foram as que implementaram aqui os primeiros monorails, né? A vapor e tal. E a gente ficou depreciado, atrasado nessa questão ferroviária, do modal ferroviário, né, Trigueiro? Isso. Eles querem dobrar em 8 anos a quantidade de ferrovias. Isso, olha, isso me despertou uma coisa. Se é 8 anos, vai ter reeleição, né, doutor? Olha a sacada. Né? Quando ele dá uma Mas olha disso, se continuar fazendo o que estão fazendo, você vê a BR-163, que é aquela BR dos caminhões, tudo atolado. Que hoje está todo asfaltado, os caminhoneiros estão botando a mão para cima e rezando. Aqui vem de... não sei quanto tempo nunca fizeram. Que vai para o Pará, né? Exatamente. Então, a FIOL, a Ferrogrão, a Carajás, a Vitória Minas, a Integração Centro-Oeste... Transnordestina, né? Transnordestina, a Malha Paulista. Veja, isso está tudo no projeto para sair. Logicamente, nós brasileiros temos um problema sério. Nós queremos as coisas para ontem, em função de tanta pancada que já levou. Só que o investimento desse tipo não se faz do dia para a noite. Tem que ter um pouquinho de paciência, agora deixa que faça. Ô Trigueiro, é lenda ou é verdade que o governo Fernando Henrique foi muito flexível, podemos dizer assim, mais educadamente, com a Michelin, Dunlop, Pirelli, fechou a Refesa, começou com Collor e finalizou com Fernando Henrique, e aí tem essa lenda que Fernando Henrique foi muito complacente com as transportadoras para poder gerar mais business para esses grandes players do transporte rodoviário, em detrimento da ferrovia. A Refesa foi sucateada dolosamente. Isso você acha dolo ou você acha verdade ou é lenda isso aí, Trigueiro? Rapaz, fica difícil dizer se é lenda. Basta dizer o seguinte: hoje 62% dos transportes de carga do Brasil é feito de meio rodoviário. Pronto. Só que num país de dimensões continental como o nosso, é recomendado que seja ferrovia ou cabotagem. Aí vem a pergunta: por que só agora ferrovia e cabotagem? Será que eu respondi?
A minha mãe veio do Maranhão. Ó, meu pai e minha mãe vieram do Maranhão, se fixaram em Recife por cabotagem, pô. 4 dias do Maranhão para cá. E como é que a gente perdeu esse fio, essa meada da história do país para transformar, para reduzir os custos, para manter uma competitividade no mínimo asiática aí no meio, para a gente não ser o que a gente é. Ô, Trigueiro, nos anos 50, nos anos 60, o Brasil deu sacas e sacas de café e roupas para a Finlândia, meu amigo. A Finlândia só é independente há 50 anos. Era território russo. Então, como é que a gente... Hoje serve de exemplo para o mundo. Como é que a gente ficou para trás? Ó, em 2007, eu fui fazer um curso em Boston, e aí aproveitei um horário livre e fui lá no MIT. Aí fiquei andando lá nos corredores e tal. Aí tinha lá nas portas... Maior escola do mundo de tecnologia. Aí tinha lá nos vidros das portas das turmas a relação de notas, igual aqui, a nota daquela disciplina lá. Trigueiro, 70% dos nomes e sobrenome era Liu Xin-hong, Kiu Liu-ju, Hao Liu-liu, tudo chinês e coreano, pô, os nomes. Então, o que eu quero dizer com isso é que nós estamos levando uma goleada de 7-1 continuamente, né, na gestão. 7-1 da Alemanha, a gente está vendo se repetindo em todas as áreas da gestão. Eu não quero entrar no mérito da política, mas era para a gente ter avançado mais no governo atual, né? Olha, já que veio com essa vontade gestão, de reformatar tudo. Então, a gente ainda está muito nota 3 na gestão da coisa, da competitividade, especificamente do país, viu, Trigueiro? O que você acha? Eu recomendaria, não sei se você chegou a ler, recomendaria ler um livro, chama-se Qualidade, a Revolução da Administração. É do professor Eduardo Deming, né? Inclusive o Saul ontem, da Qualitibac foi o primeiro editor. Ressuscitador do Japão e da economia do mundo, praticamente. O que é que ele prega lá, em que nós estamos defasados 50 anos das pregações deles, que se nós tivéssemos aceitado os ensinamentos dele daquela época, quando ele esteve inclusive no Brasil para fazer o seminário em São Paulo, convidado pela GM, né? Se não me engano foi GM, não foi Ford não, foi GM. Não, desculpa, foi Ford mesmo. Ele teve um seminário em São Paulo que ele veio pregar, o Brasil é outro, porque o nosso país, em termos de riqueza, não tem igual. Sobre todos os aspectos. Ontem eu fiz uma live com um coronel da PM e mais um amigo nosso, Marcílio Cunha, que você conhece muito bem, sim, exatamente sobre sobre ética na logística. Aí vem a palavra. O que é ética na realidade? É você cumprir os princípios e valores que foram traçados na sua educação. Se nós tivéssemos uma boa base educacional e fizesse as crianças, principalmente as de hoje, que a gente pode plantar a gotinha para o futuro, né? As crianças começaram a ver os princípios éticos. E éticos eu parto do princípio que a gente... Tem que ser a gente educa do caráter, pela da personalidade, postura. Né? Exatamente, educa pela postura. Você se lembra bem que eu, dentro da universidade, eu tinha regrinhas da minha disciplina. Isso é a nossa carta de valores, de princípios. Quem não cumpre está fugindo à ética. Porque ética não quer dizer só ladrão, não. Porque no Brasil, a gente diz não ética é o que fosse ladrão. Na realidade, não é. Você não ter ética é você descumprir uma série de princípios e valores que as organizações colocam à sua disposição. Trigueiro, eu vou complementar, mas antes de complementar, tá aqui que quero cumprimentar. Qual é o tempo da gente, hein? Qual é o tempo da gente? Eu já tenho 44 minutos. Eu quero cumprimentar aqui Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, está aqui dando a sua presença. Pierre Lucena, professor doutor da Universidade Federal de Pernambuco, especialista em investimentos e... Conheço de nome. Eu tenho... Quando ele saiu para ser o presidente da FG... Está falhando o teu som, hein? O teu som está falhando, está cortando. É a banda estreita, então. Não, aqui está... o problema de tecnologia que a gente tem ainda no Brasil é seríssimo. Né? Aí eu fui professor substituto...
em Business 4.0, mas com essa tecnologia a gente não pode ter Business 4.0, ainda está da 2. Se a gente fosse fazer uma analogia com as estradas, com os nossos meios de caminhos de transporte, seria uma estrada vicinal ainda que liga ao sítio ao centro daquela cidadezinha pequena. Então é uma banda estreita. Então Pierre Lucena, eu substituí ele na Universidade Federal há 4 anos atrás, professor substituto da disciplina dele, e hoje eu estou aqui na Rede Anja Amigo. Ele foi uma das empresas que elaboraram o desafio junto com o Ministério Público de Pernambuco e a Secretaria de Saúde para essa construção de soluções tecnológicas voltado à proteção das pessoas nesse período da Covid. Então, fabuloso. Esse registro. Fantástico. Então, Fantástico, deixa eu te falar só uma coisa em relação o Nordeste, Pernambuco, né? O Brasil tem toda uma capacidade ainda ampla de receber investidores internacionais, porque a própria qualidade das nossas vias, das nossas estradas, são muito inferiores. Eu tenho um sobrinho que mora nos Estados Unidos já há 15 anos, e ele tirou uma foto outro dia. Ele estava indo de San Diego para Los Angeles. Aí tem uma parte da highway lá na Califórnia que estavam fazendo uma reforma. Ele parou o carro para tirar foto do contrapiso dessa reforma dessa estrada entre Los Angeles e San Diego. Ele disse: tio Silvinho, são 3 camadas de piso para chegar no asfalto. 3 camadas. Aqui o cara bota uma meia sola de um saibro lá qualquer. Muito longe, não, Silvio. Oi? Não precisa ir muito longe, não. Vê a BR aqui, 101, entre Pernambuco e a Paraíba, e vê a BR-232 entre Recife e Caruaru. Recife e Caruaru, construído pela iniciativa privada, mas aquele tipo de iniciativa privada que a gente viu aí depois sendo tudo desmascarado. E vê a que foi feita pelo Exército. Você vê logo a diferença. Olha, então eu vou só, já que a gente está falando desse aspecto, eu vou só te colocar uma coisa. Nossas estradas, elas foram construídas para uma carga de 60 toneladas por metro linear. Eu digo isso porque eu participei de vários projetos. Só que hoje você tem caminhões com 120 toneladas por metro linear passando, doutor. Se ela não foi bem especificada, o que é que vai acontecer? Balanças, vai afundar tudo. E outra coisa, é a balança. Cadê as balanças para regular? Hoje foi pego recentemente ali para o lado de Garanhuns uma carga de cerveja e com 110 mil latas de cerveja, quando a carga máxima deveria ser 70. Ou seja, o sobrepeso está acabando com nossas estradas. A estrada é construída com placa de cimento de 30 centímetros, construíram com 15. Virou cada da mãe Joana. De 30. Então, você tira por aí, né? Então, esse é o problema. Então, a gente precisa... Tem muito espaço, como você está dizendo, um país riquíssimo de oportunidades para investidores, né, virem aqui e fazer as parcerias público-privadas que sejam necessárias para tirarmos desse atraso infindável, que não termina nunca, não conseguimos viver a luz no fim do túnel. É uma coisa assim, um sofrimento que não termina, né, Trigueiro? Isso. Eu sempre fui adepto de que o governo deveria se preocupar com 3 grandes pilares: saúde, educação e segurança. Deixa o resto na mão do empresário, faz apenas a regulamentação e você vai ver que a coisa funciona. Porque nós temos pessoas muito capacitadas que podem... Essa ideia da parceria público-privada não funcionou porque faltou regulamentação. Estão tentando fazer essa regulamentação agora. Se fizer essa regulamentação, você vai ver que esse país dispara. Porque os empresários, eles querem investir. Agora, eles querem ter segurança naquilo que vai investir. Ninguém vai botar dinheiro aqui se não tem um escopo definido de propósito, um escopo de princípios, um escopo de como é que a coisa deve funcionar. Né? Por outro lado, as agências reguladoras têm de ter isenção e imparcialidade com pessoas que, de fato... Exatamente. Não pode gerar influência. Os lobistas vão se perder muito em cima disso, mas tem que ter totalmente isento. Porque eu digo o seguinte, eu tenho conversado muito com o pessoal da UAM, que é
a Universidade de Madrid, onde eu fiz o meu mestrado, né? E eu sempre converso com ele diz, já tem muita gente aqui querendo investir aí no Brasil. O que é que se faz? Eu digo, você perguntou para a pessoa errada, né? Eu vou botar vocês em contato com a pessoa para você fazer certo. Inclusive, eu direcionei um deles para conversar com o ministro Tarcísio, né? Hoje mesmo eu estava conversando com um amigo nosso, inclusive ele não é mais ministro, foi aluno meu também, que é Mendoncinha. Eu direcionei um deles para Mendoncinha, porque Mendoncinha, pela sua expertise que já vivenciou lá dentro, ele pelo menos dá os canais né, Claro. que as pessoas possam conversar. Investimento, tem muita empresa interessada, isso eu te garanto. É o que mais bate aqui no escritório para conversar. Infraestrutura para tornar o país mais competitivo e gerar emprego da noite para o dia. E outra coisa, aproveitando já que a gente está fazendo para a Rede Anjo Amigo, né? Aproveite a expertise dos sessentões. Acabe com essa história de só contratar a turma entre 25 e 35 anos. Intergeracionalidade enriquece a organização. Aposentadoria não quer dizer invalidez. A gente continua pensando que é o mais importante. Eu me preocupo em deixar a mente sempre ocupada. Porque esse é o principal da gente na terceira idade. Você não pode se acomodar, você tem que estar pensando, criando novos desafios para vocês. Logicamente, vão precisar de nossa ajuda? Vão. Inclusive, eu já disse a você que estou à disposição para o que precisar aí em termos de treinamento. Vamos botar esse pessoal para tocar música. Quantos tem potenciais para isso? E ensinar música para a meninada? Vamos fazer isso? Quantas pessoas estão precisando aí de aprender o alfabeto? Vamos aproveitar a experiência dos professores aposentados, vamos ensinar o alfabeto para esse pessoal, vamos educar esse pessoal. Né? A gente tem muita chance de fazer. Não pode deixar, eu digo, os mais experientes, eu não chamo de terceira idade, os mais experientes se acomodarem. Os mais experientes têm que repassar os seus conhecimentos. Que é a única coisa que a gente leva para o buraco. Isso aí é tranquilo. É a única coisa que se leva para o buraco. Né? O Trigueiro, eu queria então, já para a gente ir para o encerramento, que você desse um recado aí mesmo, você já deu boa parte desse recado, mas o que você diria? Você foi chamado para fazer parou aquele pronunciamento do presidente, que ele para todas as TVs e faz brasileiros e brasileiras. O que você diria se você fosse chamado para fazer um pronunciamento em cadeia de TV fechada, em cadeia de TV, né, da TV aberta, aliás, para o brasileiro, para a brasileira que está se aposentando, e tem uma tendência a dizer que já cumpriu, que vai jogar toalha, vai ficar levando netinho para a escola, vai ficar indo naquele baile da terceira idade, não quer mais saber de obrigação de nada. O que você diria para essas pessoas, para a gente deixar o recado aqui e contribuir com a vida de muitos brasileiros, muitas famílias também? Eu diria que rede foi feita para dormir apenas 8 horas. Ninguém deve ficar deitado na rede em berço esplêndido o tempo todo. Né? Então, eu tenho uma frase do Confúcio que eu gosto muito, em que ele diz: se eu ouço, eu esqueço. Se eu vejo, eu me lembro. Agora, se eu faço, eu aprendo. Vamos continuar fazendo. Vamos continuar aprendendo. Vamos repassar esse nosso aprendizado. Isso é o mais importante. Né? Então, nós temos potenciais. Ninguém se aposentou para se tornar um inválido. Você se aposentou apenas como uma espécie de prêmio pelo tempo de serviço que se dedicou à sociedade. E foi um ato burocrático apenas. Para receber o salário pela conta do INSS. Mas não pode passar para a sua alma. Né? Então, vamos continuar fazendo o que a gente gosta de fazer. Isso é o mais importante. Obviamente, nós não temos mais aquela energia que tínhamos quando eram mais jovens. É preciso tomar um pouquinho de vitamina, é preciso se cuidar mais. A gente está aqui falando sem máscara porque a gente está em casa. Em todos os sentidos, em todos os sentidos. Então, vamos se cuidar mais. Vamos fazer exercício dentro de casa. Ninguém está inválido. Eu todo dia faço o meu exercício aqui no banheiro. Né? Então, para quê? Para não perder minhas características físicas. Né? De vez ou outra eu tenho uma cãibrazinha, mas isso é normal da própria idade, né? Somente dormindo. Mas a gente chega lá. Todos, continue ensinando, continue aprendendo. Essa é a minha mensagem. Que bacana, lindo.
todos, continue ensinando, continue aprendendo. Está aqui escrito. Trigueiro, a Rede Anjo Amigo, ela é uma plataforma digital que tem 3 ambientes. A rede social, que você pode encontrar com pessoas lá, trocar contatos, fotos, como o Instagram, como o WhatsApp. O segundo ambiente é o ambiente dos cursos. Inclusive tem o curso em 7 módulos do Aposentar e Empreender. Pronto. Tem um curso lá que eu gravei no estúdio, em 7 módulos, dá mais ou menos 1 hora. Você pode assistir um, depois assistir o outro. Como aprender a ser empreendedor depois da aposentação, como você desenvolve os comportamentos e as atitudes do empreendedorismo nessa fase da vida. Tem lá também os depoimentos de pessoas inspiradoras, inclusive tem o seu depoimento no ambiente de conteúdos. E o terceiro ambiente é um botãozinho do atendimento de telemedicina da UFPE. Se a pessoa idosa faz parte da plataforma e está sentindo algum sintoma, ela entra na Rede Anjo Amigo, www.anjoamigo, ou baixa o aplicativo pelo Play Store, e aí entra lá, se cadastra e pode consultar com os médicos da UFPE, do Hospital das Clínicas da UFPE. Precisamos então, divulgar a rede social, isso. A Rede Anjo Amigo é esses 3 ambientes que fazem uma grande diferença hoje nesse contexto. Eu já disse e reforço, se eu puder ajudar a Rede Anjo Amigos, estou à disposição aí do amigo, certo? Vamos... Do que puder, dentro da nossa core e competência, obviamente, né? Estamos aí prontos para ajudar. Eu já conversei com os mentores da Rede Anjo Amigo. Provavelmente a gente vai te chamar para um curso aí em EAD de qualidade, gestão da qualidade. Eu acho que é um tema que perspassa saúde, perspassa qualidade das coisas que você faz, do capricho, da atenção. E eu acho que qualidade não é nem uma matéria em si, é como se fosse uma filosofia. Qualidade é uma filosofia, né, Trigueiro? Eu acho que você pode dar esse recado para a gente. Você conhece, eu tenho alguns livros escritos, e dentro dos livros eu tenho um que se chama 5S na família, qualidade agora. Então, é a hora de resgatar. O 5S teve uma ênfase, depois voltou atrás. Então, mas por quê? Porque eu acredito que a base da educação está nos S's. Está certo que é uma filosofia japonesa, mas o que é bom se copia. Não se tem que ter demérito nenhum copiar o que é bom. Agora vamos copiar e fazer. Não é só copiar, não, né? Porque copiar e só ficar no papel não adianta. E quem quiser o seu livro, pode entrar no seu Instagram. Você pode. Você quer falar seu telefone para eu digitar aqui o telefone, Trigueiro? Quem quiser entrar em contato. O escritório é 3432-7308. É 81 o código, né? 3432-7308. 7308, que é o da empresa, né? Isso é da Focus Trigueiro, que é a nossa empresa de consultoria e treinamento na área de gestão. Né? E também tem o meu telefone, que é o 99182. Deixa eu digitar 9. Eu o meu. 9278-7862. 9, repita. 99278-7862. 9278-7862. Trigueiro, estamos encerrando então a nossa live. Ótimo. Estamos encerrando a nossa live. Eu queria te agradecer, ter aceitado o convite em nome da Rede Anjo Amigo. Você é um grande player, você é um grande parceiro, você está sempre disponível. Isso é um traço da sua personalidade que eu admiro muito e vou copiar esse seu lado bom, altruísta e competente. Deixa eu fazer um convite a você e a seus ouvintes, né? Eu inaugurei o meu canal no YouTube. Depois de muitas pessoas cobrarem, eu inaugurei e nós estamos fazendo uma coisa diferente. As nossas lives são às 13 horas. Todas as terças-feiras, às 13 horas. Você vai ser convidado. Se prepare que está montando o cronograma. Ótimo. Sempre às 13 horas. E eu consegui, para a próxima terça-feira, uma das maiores autoridades vai lançar o livro dele na minha live, que é o Paulo Bertaglia. É um livro sobre cadeia de suprimentos, em que ele vai lançar a 4ª edição exatamente nesse debate que nós vamos fazer na terça-feira. O título é Focus Trigueiro Conversando com. Aí tem o nome da pessoa na qual a gente vai conversar. Muito obrigado. Um abraço, meu filho. Tudo de bom, sucesso aí.
Tá? Deus nos proteja, nos ilumine, nos abençoe. Todos que estão nos ouvindo, você. A todos Obrigado. nós, amém. Obrigado. Se tiver gravado, me avisa onde vai estar gravado, que eu vou divulgar para o pessoal conhecer mais o Anjos Amigos, né? Na Anjo Amigo, na Anjo Amigo. Eu vou baixar agora, isso. vai estar lá na rede Anjo Amigo. Daqui a pouquinho, 5 minutos está lá.